retomando aí as nossas aulas normais. Hoje nós vamos falar sobre circuito, série, circuito paralelo. Na realidade, quando a gente fala de circuito, o que nós queremos dizer é alguma fonte de energia. Essa fonte de energia, ela pode ser, vamos chamar assim, eletrônica, que, na sua essência, acaba trabalhando com chamados elementos contínuos. E os elementos elétricos que trabalham com os elementos alternados. Portanto, antes de entrarmos hoje, propriamente dito, nos elementos em série, nos elementos em paralelo, é importante a gente fazer uma diferenciação do que é eletricidade em corrente contínua e eletricidade em corrente alternada. Embora alguns detalhes do que nós vamos falar não está previsto em nenhuma disciplina do curso de mecânica, é importante a gente lembrar que nós temos dois tipos de eletricidade. A chamada eletricidade de corrente contínua e a eletricidade de corrente alternada. Sem entrarmos muito em detalhes, até pelo que eu já mencionei há instantes atrás, não ser objeto do nosso escopo de trabalho, mas é interessante, é importante que a gente saiba diferenciar. A eletricidade em corrente contínua, ela é assim chamada pelo seguinte motivo: a fonte de energia, quem fornece a corrente, vai fornecer esta corrente sempre da mesma maneira. Vai existir um ponto, vai existir um polo. Este ponto, este polo, nós chamamos de positivo, e o outro polo, por onde a corrente entra, por onde a corrente volta para ganhar força e ganhar energia, são dois polos, são dois pontos bem definidos. Conforme nós vamos mostrar hoje, em simuladores, vamos dizer assim, praticamente reais, que nós vamos utilizar, embora sejam simuladores, vocês vão ver que todos os elementos são elementos reais, você vai perceber que quando o elemento é contínuo, a corrente sempre sai de um polo, chamado polo positivo, e ela sempre volta, e ela sempre retorna pelo polo negativo, pelo ponto negativo, que são aqueles que nós chamamos de ponto mais, porque ele tem um potencial maior,
e o ponto menos, que ele tem um potencial menor. Nós hoje vamos falar bastante sobre isso. E a outra eletricidade que nós temos, que é a chamada eletricidade em corrente alternada. São os elementos alternados. Novamente, nós temos os dois polos, tanto o polo positivo quanto o polo negativo. Mas espera aí, professor, se na corrente contínua eu tenho polo positivo, eu tenho polo negativo, e agora, na corrente alternada, eu também tenho polo positivo? Sim. Mas eu também tenho polo negativo? Sim. Afinal de contas, qual é a diferença? É que na corrente alternada, o polo positivo e o polo negativo, eles vão se alternando, né, no tempo. Portanto, quando as coisas se alternam no tempo, uma hora é como se fossem as aulas de eletricidade. Uma semana nós temos aula com o professor Paulo. Na outra semana, nós temos aula com o professor Diniz. Portanto, nós vamos alternando, né, os assuntos que a gente deve trabalhar. E a gente fez a opção, né, por essa maneira de trabalhar, para que ambos os grupos, tanto o grupo A quanto o grupo B, não tivessem aquele problema, não tivessem aquela dificuldade de falar, professor, eu acho que o senhor falou isso para o grupo A, nós somos do grupo B, e acho que o senhor esqueceu de falar com nós. Então, para que esse tipo, né, de problema não acontecesse, então, aí a gente achou melhor, tendo em vista, né, que nenhum aluno está correndo risco de choque, risco de equipamento, a segurança está preservada, porque é tudo à distância, então a gente achou melhor fazer dessa maneira. Se houver tempo, parece-me que a última notícia que nós tivemos é de que a gente depende do prefeito, né, autorizar o retorno para as aulas presenciais, né? Parece que o último ponto, a última notícia é para o início de novembro. Se nós conseguirmos, né, retornarmos no início de novembro, aí tudo vai ficar, tudo deve começar a melhorar. Mas, se isso acontecer novamente, lembro que deveríamos ter o grupo A com o professor e o grupo B, né, com outro professor. Então, eu tenho a eletricidade em corrente contínua, porque o polo positivo é sempre o mesmo. Você vai ver agora, daqui a alguns instantes. E o polo negativo também é sempre o mesmo. A diferença que a gente deve lembrar é que na corrente alternada, ao longo do tempo, os polos vão se alternando. Professor? Fala. Você está compartilhando numa tela? Algo do tipo? Ainda não. Ainda não? Ah, tá, ok. Porque eu olhei Ainda não. E foi bom você ter falado também,
porque eu vou começar a gravar a aula. Deixa eu ver aqui. Iniciar a gravação. Vamos ver aqui no chat. Se eu dar o aviso, olha lá, a gravação foi iniciada. Então, né, já que a gravação foi iniciada, bom dia novamente aí, né, para todos os alunos presentes, tirando o professor Paulo, são 20 alunos. Então, o que eu quero agora com vocês, tá? Compartilhando a minha tela a partir de agora, né? Como não vou usar vídeos, eu não preciso incluir o som do computador. Então, estou compartilhando agora a minha área de trabalho. Então, você está vendo aqui, né, que nós estamos aqui em cima, olha lá, na nossa equipe, e quando a gente começou a reunião, a gente estava aqui. Então, a partir de agora, o que eu quero compartilhar com vocês é este elemento, que é um simulador de eletricidade, e você pode, para quem puder, né? Para quem quiser, para quem puder, tá? Pode abaixar esse software. Ele é um software, né, gratuito, e o nome dele está aqui, ó. Tá? Olha lá, Crocodile Clips 3.5. Olha lá. Eita, meu Deus do céu. Portanto, o que eu quero agora mostrar para vocês é isso aqui, olha lá. Tá? Portanto, você tem Crocodile Clips 3.5. É exatamente esse que eu tenho aqui. Então, o nosso objetivo agora é começarmos a falar e redigir, escrever alguma coisa que vocês não precisem escrever agora, porque eu vou mostrando nesse documento aqui que tudo aquilo que nós estivermos fazendo no laboratório virtual do Crocodile Clips, nós vamos redigindo aqui nessa nossa aula de hoje. Então, o que nós queremos falar são dos elementos em série, dos elementos em paralelo. Portanto, vamos começar aqui, olha lá, com os elementos em série. Portanto, o que acontece quando nós temos os chamados elementos em série? Portanto, preste atenção, por exemplo, eu tenho aqui vários dispositivos que a gente pode utilizá-los das mais diversas maneiras. Por exemplo, se eu pego este elemento, o que eu tenho aqui nada mais é do que aquela famosa pilha, né? Aquela pilha que a gente sabe de 1,5 volt. Agora, o que quer dizer esse 1,5 volts? É que entre este ponto
este ponto que você está observando agora, ele tem 1,50 V, 1,50 volts e 0 ampere. Portanto, corrente 0, potencial positivo 1,50 volts. Se eu for para o outro polo da pilha, o outro polo da pilha está me mostrando a mesma corrente de 0 ampere, só que agora ela está me indicando 0 volts. Portanto, entre o ponto maior, 1,5, e o ponto menor, 0, eu tenho uma diferença de potencial de 1,5 volts. O detalhe é que essa pilha é de corrente contínua. Mas que corrente, professor? Se ele está dizendo que a corrente é 0. Se ele está dizendo que a corrente é 0, é porque eu ainda, não liguei nenhum elemento. Portanto, vamos pegar aqui um elemento chamado LED para que a gente possa acender esse LED. Para acender esse LED, nós temos o terminal esquerdo, que está em 0 volts, 0 ampere, e o terminal direito, 0 volts, 0 ampere. Mas acostume-se, até porque o professor Paulo, em aulas breves, aulas futuras, começará a falar com vocês sobre instalações. E nessas instalações que ele vai falar de elementos em série, ele vai falar de elementos em paralelo. E é por isso que nós estamos começando antes do professor Paulo com esses detalhes. Então, acostume-se que nós sempre precisamos tomar cuidado quando nós queremos fazer algumas ligações. Por exemplo, para este LED, LED quer dizer de diodo, E emissor, L de luz. Portanto, é um diodo emissor de luz. Vamos dizer que é uma lampadinha eletrônica. Para que eu possa trabalhar normalmente com ela, vou pegar aqui um resistor que vocês já viram comigo, que nada mais é do que um elemento que impõe uma dificuldade, uma resistência à passagem da corrente. E por que é que, neste caso, agora, nós estamos usando? Para que a corrente não fosse uma corrente muito alta, passando pelo LED. Mesmo assim,
né, além de nós, né, termos essa proteção do resistor, impedindo com a sua resistência que a corrente seja elevada, mesmo assim, nós também precisamos lembrar que todo o circuito deve ter um elemento que faça o acionamento. Portanto, vocês, né, verão ao longo das nossas aulas, seja no mês de outubro, seja no mês de novembro, tá? Nós sempre teremos, né, cuidado com os elementos de acionamento e os elementos de proteção. Tanto os elementos de acionamento quanto os elementos de proteção, eles estão vinculados à passagem da corrente. É como se você agora, estando na sua casa, vendo no seu computador ou vendo no seu celular, você provavelmente sentado, né, vendo aí a nossa aula, você aciona a luz do cômodo que você está, porque provavelmente a iluminação ainda não está muito boa, não são nem 8 horas da manhã. Então, a iluminação vai melhorando à medida em que o dia vai adiantando. Portanto, elementos de acionamento ligam a lâmpada, tá? São elementos para acionar, para ligar, para fazer funcionar. Eu tenho que colocar corrente no meu circuito. Agora, os elementos de proteção também estão vinculados à corrente. Portanto, o elemento de proteção aquele que é confeccionado, que é fabricado exatamente para esse fim, para desligar o fluxo de corrente. Portanto, neste caso aqui, vamos fazer algumas ligações e pensar, embora seja um elemento muito simples, nós vamos pensar em tudo aquilo que está acontecendo. Então, do polo positivo da lâmpada, eu vou até o meu interruptor e eu fiz a ligação deste ponto 1,5 volts, 0 ampere, ao terminal esquerdo do interruptor, que também tem a mesma característica, 1,50 volts, 0 ampere. Claro que ainda não temos corrente circulando. Eu posso, agora, né, fazendo uma outra ligação, procurar do terminal central do meu interruptor, vou fazer a ligação até o meu resistor. Portanto, nesse terminal esquerdo
né? Do meu resistor, o que eu tenho agora é 0 volts, 0 ampere. E veja que eu já possuo um detalhe interessante. A minha pilha, em um ponto da pilha, eu tenho 1,50 volts e no outro lado eu tenho 0 volts. Não circula corrente pelo circuito ainda, mas se eu for no meu interruptor, olhe, preste atenção, no terminal esquerdo eu tenho 1,50 volts. No terminal direito, terminal central ou direito, eu tenho 0 volts. Portanto, se eu tivesse, ao invés de uma pilha de 1,5 volt, eu tivesse uma instalação de 127 volts, eu teria no meu terminal, no meu interruptor, haveria aqui uma diferença de potencial não de 1,5 volts para 0, mas seria de 127 para 0. Portanto, ainda não temos corrente, mas precisamos tomar cuidado, porque não ter corrente não quer dizer que você não pode levar choque. Você vai levar um choque sempre que houver uma diferença de potencial aonde você encostar, né? E tome muito cuidado sempre que se você encosta uma mão é uma coisa, se você encosta as duas mãos, você tem que tomar cuidado, porque o caminho que tem entre as duas mãos sempre passa pelo coração. Então, por enquanto, não tem nenhum problema de potenciais elevados. Vamos agora ligar do outro terminal do resistor até o LED. Feito isso, nós precisamos finalizar a nossa montagem, tá? Trazendo a ligação do terminal negativo ou terminal do menor potencial da pilha para o LED. Portanto, eu faço agora uma pergunta para você, né? E nós podemos agora vir aqui, ó, e nós já estamos aí com 22 alunos. Eu faço aí uma pergunta para vocês. Nessa montagem, por que não existe corrente circulando? Veja que este ponto, 1,50 volts, 0 ampere, não é suficiente para acender o LED. Portanto, eu pergunto aí, quem é capaz de me dizer por que o LED não acendeu? Levanta a mão aí. Levanta a mão.
É só... Opa, Cláudio. O Cláudio... Não, agora é o Douglas. Douglas foi o primeiro que levantou a mão. Douglas, por que você acha que a lâmpada, que o LED não acendeu? São duas questões. Uma que o senhor não deve ter ligado a chavinha e outra por causa da amperagem. Então, vamos agora analisar o que o nosso amigo Douglas e outros devem estar pensando. Então, o que acontece? Este LED está, de um lado, 0 volts, 0 ampere. Do outro terminal, que é o terminal direito, 0 volts, 0 ampere. Não tem corrente, mas também não tem diferença de potencial. Não existe tensão, diferença de potencial no LED. O resistor, do lado esquerdo, 0 volts, 0 ampere. Do lado direito, 0 volts, 0 ampere. Também não tem diferença de potencial no meu resistor. O terceiro elemento do circuito, quando eu digo terceiro, é o terceiro que não fornece corrente. É o terceiro que consome corrente. Portanto, se eu agora, venho no terceiro, que é o interruptor, de um lado, 0 volts, do outro lado, 1,5 volts. Embora no interruptor exista diferença de potencial, exista tensão, não haverá corrente circulando pelo interruptor. Se você colocasse o dedo nos dois terminais, como a corrente não passa pelo interruptor, porque o interruptor está aberto, essa corrente iria querer passar pela sua mão. Por isso, você iria tomar um choque, porque haveria uma diferença de potencial, entre os pontos da sua mão. Portanto, para que tudo funcione, eu preciso ter o elemento de acionamento, que é o interruptor. Conforme o nosso amigo Douglas falou, se eu não ligar o interruptor, nada feito. Portanto, veja agora, o que é que está acontecendo. Esta pilha tem 1,5 volts e circulando uma corrente, veja aí a corrente deixa eu aumentar aqui para você, o pessoal do celular poder enxergar melhor. Vamos lá. Então,
Veja, aqui, ó, o que é que está acontecendo aqui na pilha? 1,50 volts, 0,02 microampere. Se eu vier aqui em cima, vamos lá, se eu vier aqui em cima, no meu interruptor, eu vou ter 0,02 microampere. Eu vou ter no LED 0,02 microampere. Mas visualmente, olha lá, visualmente, veja agora, quando eu desligar o interruptor e quando eu ligar o interruptor. Desligo o interruptor. Ligo o interruptor. Não existe visualmente diferença no LED. Por que é que eu não tenho esta visão que o LED acende ou que o LED não acende? Aqui eu tenho, olha lá, corrente de 0,02 microampere. E agora eu não tenho nenhuma corrente. Por que é que eu não vejo diferença no LED? Ele está apagado? Sim. Não tem corrente. E agora? Ele parece que continua apagado. Por quê? Porque para que a gente possa acionar este LED, esta lâmpada, ela é insuficiente. Essa pilha é insuficiente. Ela não tem força, ela não tem energia para poder acionar o meu LED. Portanto, nós vamos aqui, olha lá, nós vamos aqui retirar esta fonte de energia de 1,5 volts e vamos pegar uma fonte de energia maior. Esta bateria, este tijolinho que a gente conhece, tem o polo positivo, aqui 9 volts, portanto, o potencial positivo é 9 e o potencial menor, também chamado de negativo, é 0. Portanto, quando você vê uma pilha, quando você vê uma bateria marcado mais, marcado menos, não quer dizer que um é positivo e o outro é negativo. Quer dizer que um ponto está no potencial maior, mais, e o outro ponto está no potencial menor, menos. Porque você está vendo agora, né? Você está vendo, você está visualizando que este ponto é 9 volts.
Espera um pouquinho só aí, por favor. Já voltei. Desculpe aí, pensei que tinha tido. Tá tudo em paz, fica tranquilo aí. Então, agora, eu tenho os 9 volts aqui no positivo da minha pilha, da minha bateria, agora são 9 volts. É como se eu tivesse, né, 6 pilhas de 1,5 volt, porque 1,5 volt vezes 6 daria 9 volts. E aqui também, 9 volts, 0 ampere. Portanto, se eu fizer a ligação agora, aqui no meu LED, será que nós vamos ver, né, o LED acender? Vamos lá. Olha lá. Agora, nós podemos visualizar aqui, ó, né? Então, perceba que eu estou aqui embaixo com a minha bateria do terminal positivo, chamado de positivo, porque ele está num potencial de 9 volts, e o outro terminal está em um potencial de 0 volts. 9 menos 0 são 9 volts. Essa é a tensão total. Essa é a diferença de potencial total. Se nós olharmos agora tanto o interruptor quanto o LED, ao acionarmos o interruptor, agora sim, agora eu visualizo o LED acender e o LED apagar. Eu visualizo tudo isso. Mas preste atenção, porque neste circuito nós temos 3 elementos. Uma bateria de 9 volts, um interruptor simples, porque ele só faz o quê? Apagar e acender. Apagar e acender. Vocês verão detalhes melhores de instalações com o professor Paulo. Vocês vão ver que existe outros tipos, né, de interruptores, não só esse que nós estamos vendo agora. O segundo elemento do meu circuito, que é este resistor, tá? Então, ele impõe uma dificuldade, ele coloca uma resistência, né, para que o LED não tenha uma corrente muito alta. Vamos ver agora, não só no interruptor, no resistor e no LED,
algumas características. Preste atenção. No positivo da pilha, então, aqui nós temos 9 volts e para cima a flecha indica uma corrente de 10,4 miliamperes. Se eu seguir, por esse fio, perceba que tudo permanece da mesma maneira que saiu da pilha, da bateria. Neste ponto indicado pelo mouse, eu tenho 9 volts de potencial e entrando no interruptor, 10,4 miliamperes. Veja que a flechinha da corrente está para cima. Se eu vier para o outro terminal, veja que no outro terminal a corrente está descendo. Ela entrou pelo terminal esquerdo, está descendo, está saindo pelo terminal direito. Mas preste atenção que mesmo fazendo isso, o potencial continua sendo 9 volts. Portanto, do terminal esquerdo do interruptor para o terminal direito do interruptor, você vai ver que no esquerdo são 9 volts, no direito são 9 volts. Portanto, o interruptor não tem diferença de potencial entre os seus terminais. 9 de um lado, 9 do outro. Mas isso não quer dizer que não exista corrente passando pelo interruptor. É claro que a corrente está passando pelo interruptor. Portanto, preste atenção, porque se você está fazendo um curso técnico aonde eletricidade e elementos de eletricidade serão trabalhados, é para que você, ao raciocinar, ao pensar, você começa a entender tudo aquilo que está acontecendo. No interruptor não tem diferença de potencial, não tem tensão, mas tem corrente. Nós estamos vendo isso. Agora, se eu desligar o interruptor, não tem corrente passando, entrando, não tem corrente saindo, mas no terminal esquerdo são 9 volts e no terminal direito é 0 volts. Portanto, tem
diferença de potencial, tem tensão, mas não tem corrente. Quando eu ligo, acontece o contrário. Portanto, fique ligado no que realmente acontece. Tem corrente passando, mas não tem. Olha lá, eu tenho corrente passando, mas eu não tenho diferença de potencial. 9 menos 9, a tensão vai ser 0. Portanto, pode ter diferença de potencial e ter corrente? Pode. Pode não ter diferença de potencial e ter corrente? Pode. Sempre vai depender do elemento que você está vendo, para que é que ele serve no circuito que ele está. Portanto, continuando, vamos agora para o terminal esquerdo do resistor. No terminal esquerdo do resistor, nós temos 9 volts, 10,4 miliamperes ainda não mudou de valor. Portanto, 10,4 miliamperes no terminal esquerdo do resistor, 9 volts. No terminal direito do resistor, a corrente vai para a direita, a corrente sai, corrente saiu, 10,4 miliamperes. A corrente entrou, 10,4 miliamperes. Portanto, a corrente que entra no resistor é a mesma corrente que sai do resistor. O que não é o mesmo na entrada e na saída é o potencial. 9 volts no terminal esquerdo e no terminal direito, 1,9 volts. Portanto, do terminal esquerdo, 9, menos o terminal direito de 1,9, eu vou ter uma diferença de potencial. Eu vou ter uma tensão. 9 menos 1,9 vai dar 7,1 volts. Portanto, 7,1 volts é a tensão, é a diferença de potencial no meu resistor. Vamos ver agora na entrada do LED. Na entrada do LED, nós temos 10,4 miliamperes e 1,9 volts de potencial. Isso na entrada
do LED, no, né, terminal esquerdo do LED. No terminal direito do LED, o que é que nós estamos vendo? A corrente está descendo, está saindo pelo terminal direito. O valor é 0 volts, mas a corrente é 10,4 miliamperes. O terminal esquerdo eu tenho 1,9 volts, 10,4 miliamperes, e no terminal direito eu tenho 0 volts e os mesmos 10,4 miliamperes. Esse 10,4 miliamperes, ele continua e entra, olha lá, ele entra. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a minha bateria, e esses 10,4 miliamperes, ele entra de volta, ele volta, ele retorna para o terminal negativo os mesmos 10,4 miliamperes. Portanto, se nós agora, né, viermos aqui, reduzirmos aqui isso aqui, vamos ver aqui, então, que neste circuito, olha lá, aqui, ó, neste circuito, nós poderemos vir até aqui, ó, e vamos colocar o nosso circuito aqui. Vamos ver se... Acho que não deu certo. Então, vamos ver aqui. Aqui. Select all. Edit. Copy. Vamos agora vir para cá. Vamos colar ele aqui, ó. Ó, portanto, nós já colocamos aqui, tá, o nosso circuito. Aliás, vamos fazer da seguinte maneira. Olha lá. Vamos aqui inserir uma tabela para colocarmos os dois circuitos. Esse eu vou colocar do lado esquerdo. Vamos reduzir aqui um pouco esse tamanho aqui. Então,
Portanto, nós temos aqui o nosso circuito, né? Aqui do lado esquerdo, né? O que é que nós temos? Nós temos aqui o nosso circuito ligado, né? Com corrente circulando. Portanto, aqui do lado esquerdo, nós estamos vendo que o circuito está ligado e tem corrente circulando, né? Como é que eu sei que eu tenho corrente circulando? Porque o meu LED está aceso. Portanto, esta é uma situação. Portanto, né, vamos aqui dar uma ajeitadinha aqui melhor. Pronto. Portanto, aqui nós temos o nosso circuito ligado. Circuito ligado, corrente circulando, o LED aceso. Se eu volto agora e eu desligo no interruptor, olha lá, eu desligo o meu interruptor, o que é que eu vou poder fazer? Eu vou poder também selecionar todos, também vou poder copiar. E agora, né, aqui do lado direito, nós vamos colar este circuito. Portanto, o que é que nós temos desse lado aqui? O circuito desligado, sem corrente circulando. Eu posso ver isso porque o LED está apagado. Portanto, eu vejo nessas duas montagens, é claro, que eu vou disponibilizar esse arquivo Word aqui para você. Então, veja o seguinte, tanto esta imagem da esquerda quanto esta imagem da direita tem os elementos, todos os elementos, uma fonte de energia, e a bateria, um interruptor, um resistor, um LED, todos esses elementos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é o que nós chamamos de circuito série. Portanto, agora nós podemos escrever o seguinte, olha lá,
chamamos um circuito série, chamamos um circuito série quando temos a mesma corrente em todos os elementos. Portanto, quando eu tiver todos os elementos do circuito com a mesma corrente, nós dizemos que nós temos um circuito série. Portanto, para acionar eletricamente alguém, eu preciso de um circuito série. Eu preciso de um elemento em série para que haja corrente. Para eu proteger um circuito, eu também preciso do elemento em série para que ele não tenha corrente. Portanto, você vai ouvir ao longo não só dos meses de outubro e novembro, tá? Nós falarmos, mas você vai ouvir em vários outros momentos de outras disciplinas do curso, né? Dos elementos em série, acionam, ligam. Elementos em série também protegem, né? Desligam, né? Circuitos. Portanto, um circuito ele é série quando nós temos a mesma corrente para todos eles. E atenção, né? E agora, vamos dizer aqui que eu queira falar agora sobre as tensões. E como ficam as tensões. Então, como é que ficam as tensões? Vamos ver? Vamos dar aqui um aumento aqui. Espera aí, acho que eu vou pegar isso aqui. Eu vou colocar mais para cá, vamos ver. Deixa eu fazer aqui, refazer a minha ligação. Aqui. Então, já refiz aqui a minha ligação. Então, vamos ver aqui direitinho agora. Olha lá. Agora eu estou com todo mundo junto. Olha aí. Tá? Eu posso aqui agora trabalhar, né? Com todo mundo junto. Então, vamos lá. Vamos analisar cada um dos pontos. Tá? Quando tiver desligado, olha lá. Quando eu tiver desligado, aqui, este ponto é mais 9, porque está com 9 volts. Este ponto é mais 9. Este ponto é 0. Então, este ponto é 0. Este ponto
é 0, este ponto é 0, este ponto é 0 e este ponto é 0. Portanto, eu posso vir aqui, olha lá, aqui onde eu estou escrevendo, e como ficam as tensões, né? Então, na imagem à direita, ou seja, na imagem à direita, é quando ele está desligado. Olha lá. Temos somente uma tensão. Não esqueça que tensão é diferença de potencial. Então, temos somente uma tensão, tá? 9 volts, tá? Da bateria. Portanto, só essa tensão de 9 volts da bateria. Só essa diferença de potencial, né, da bateria. Tem mais alguma aqui? Tem. No interruptor, do lado esquerdo é 9 e do lado direito também é 9. Portanto, temos somente uma tensão de 9 volts da bateria e no interruptor de mesmo valor. Portanto, para a imagem da direita, circuito desligado, o que você pode visualizar aqui é essa marquinha vermelha, né, que mostra o que seriam os pontos, os potenciais do circuito, 9 aqui, 9 aqui, e o resto tudo 0. E agora, na imagem à esquerda, ou seja, quando eu tenho os elementos ligados, tá? O que é que vai acontecer agora? Preste atenção, tá? Bateria, 9 volts. Agora é ligado, desculpa. Pronto, agora o circuito está ligado. Vamos ver a bateria. 9 volts menos 0. Portanto, a bateria continua com 9 volts. Então, vamos escrever isso. A bateria continua com 9 volts. Isso quer dizer 9 volts menos 0 volts. Não esqueça, é diferença de potencial, tá? Vírgula. No interruptor vamos ver agora quanto que nós temos no interruptor. O lado lado esquerdo, 9 volts,
E o lado direito, 9 volts. Portanto, no interruptor, nós temos 0 volts de tensão. Mas como tensão é diferença de potencial, 9 volts menos 9 volts. Portanto, agora no interruptor, a tensão é 0. A diferença de potencial é 0. Veja que essa marca vermelha, esta marca vermelha e esta marca vermelha aparentam o mesmo nível, tá? Aparentam ter o mesmo nível de potencial. E agora, olha lá, o resistor. No resistor, temos. Então, vamos voltar para o laboratório e vamos medir a diferença de potencial, a tensão no resistor. Deste lado, 9 volts. No terminal direito do resistor, 1,9 volts. 9 menos 1,9. Então, teremos, abre parênteses, 9 volts menos 1,9 volts. Quanto que é 9 volts menos 1,9 volts? 7,1 volts. Portanto, preste atenção agora, né, que eu posso dizer que o resistor apresenta uma queda de tensão. Você ouve muito pessoal da área elétrica falar assim: qual é a queda de tensão? Né? Não é uma queda de tensão, é uma queda de potencial. A tensão é a diferença de potencial. Portanto, o que cai é o potencial, né? Existe uma diferença de potencial, existe uma queda de potencial no resistor. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Portanto, agora só está faltando o LED. E, finalmente, no LED, temos. Tá? Então, como é que vai ficar a tensão no LED? Vamos para o nosso laboratório. Veja, do lado direito do resistor, 1,9 volts. Para cima, olha lá, cadê? Pronto. A corrente entra 1,9 volts no terminal esquerdo. No terminal direito, a corrente sai no terminal direito, a corrente sai e o potencial é de 0 volts.
Portanto, temos no LED 1,9 volts, porque é a diferença de 1,9 volts menos 0 volts. O que é que nós podemos concluir de tudo isso? No LED, 1,9. No resistor, 7,1. O que eu posso concluir é, concluímos que a soma das tensões é igual à tensão total. Portanto, 1,9 mais 7,1 mais 0 do interruptor, isso daqui é igual a 9, que é o total da bateria. Portanto, nós já temos aí o nosso elemento série. A corrente é igual para todos, a soma das tensões é igual à tensão total, e você pode, calcular cada uma das resistências. Tá? Só que isso eu vou deixar para que vocês façam. Então, vamos colocar aqui, olha lá, calcular as resistências de cada elemento, tá? Então, não esqueça que calcular a resistência é fazer a divisão da tensão pela corrente. Ou, se você quiser, não se esqueça que a quantidade não esqueça que a quantidade em ohms é igual à quantidade em volts dividido pela quantidade em amperes. Portanto, se nós quisermos fazer um cálculo, nós vimos aqui que a corrente era igual para todos. Tá? Então, neste caso, 10,4 milésimos de ampere. Portanto, 10,4 milésimos de ampere. Então, eu posso vir aqui, e fazer uma... Vamos pegar aqui, tentar fazer um cálculo.
Então, vamos aqui. Fazer o nosso cálculo aqui agora. Então, vamos pegar o resistor, né? Qual era a queda de tensão no resistor? 7,1. Vamos dividir pela corrente. Quanto que é a corrente? Eu vou colocar aqui entre parênteses, para não fazer erro nenhum. Olha lá, 10,4 mili dividido por 1000. Portanto, tá? 10,4 dividido por 1000 é 10,4 milésimos. 7,1 dividido por isso vai dar quanto? 683. Olha lá. 683 ohms. Portanto, é isso que eu quero que você faça. E agora, quando nós tivermos elementos em paralelo, então, o que nós queremos fazer agora é, no nosso laboratório, verificarmos o que acontece quando os elementos estiverem em paralelo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora, vamos fazer diferente, vai. Vamos ver aqui. Vamos tirar todos esses caras daqui. E vamos fazer da seguinte maneira agora. Vamos pegar aqui a mesma bateria. Agora eu vou pegar aqui uma lâmpada. Olha lá. Vou pegar aqui mais uma lâmpada e vou pegar aqui uma terceira lâmpada. Então, o que é elementos em paralelo? Paralelo é um do lado do outro. Olha lá. Então, ou um embaixo do outro. Está aqui, ó. Né? Todos esses caras aqui, ó, eles estão em paralelo. Então, vou colocar esse aqui em cima, vou colocar esse aqui, vou colocar esse para cá, eles já são, né, suficientemente grandes. Aqui eu vou colocar nossa bateria, nossa fonte de energia. Vamos pegar para ligar, para acionar cada lâmpada, nós vamos pegar aqui um interruptor. Olha lá. Então, vamos ligar então, esse interruptor deverá ligar essa lâmpada. Vamos pegar mais um. Vamos colocar ele aqui. Pronto.
Vamos fazer a ligação dele com a sua lâmpada. Vamos pegar mais um. Vamos fazer aqui, ó. Portanto, estou fazendo a ligação do terceiro. Portanto, vamos ligar estes pontos, os terminais direito deles. Olha lá, todo o terminal direito da lâmpada ligado no mesmo ponto, né? Vamos colocar aqui, já que a gente falou tanto, né, de elemento de acionamento, vamos agora fazer aqui um elemento de proteção. Portanto, vou ligar este aqui, vou ligar este aqui e vou ligar este aqui, né? De uma tal maneira aonde eu vou ligar o ponto, né, de menor potencial. Pronto. E agora eu vou ligar este ponto aqui. Pronto. Todas as lâmpadas estão apagadas. Todas elas estão apagadas. Vamos ver o que está acontecendo, tá? O que é que está acontecendo? Potencial 9, potencial 0. No fusível, potencial 9, potencial 9. Não tem diferença de potencial no fusível. Neste, em cima, 9. Olha lá. Neste, 9. Neste, 9. Do lado direito, né, esquerdo da lâmpada, 0. Direito da lâmpada, 0. Na lâmpada do meio, 0, 0, 0, 0. Portanto, se nós pegarmos esta imagem agora, tá? E formos lá para o nosso relatório, vamos aqui também colocar, né, as duas imagens. Uma imagem do lado esquerdo e uma imagem do lado direito. A imagem do lado direito é o que nós temos agora, todas apagadas. Portanto, selecionei todas.
copiei, vou para o meu circuito e colo. Portanto, estamos aqui já com os elementos chamados elementos em paralelo. Só que desse lado, que é o lado direito, né? Todos elementos ou todas lâmpadas apagadas. Então, todas as lâmpadas estão apagadas. Deixa eu ver aqui, está acontecendo alguma coisa. Vamos ver aqui. Alguma pergunta? Ah, o Pedro está indo embora. Tudo bem, sem problema. Está quase terminando também. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos acender uma lâmpada, a lâmpada de cima. Acendemos a lâmpada de cima. 9 volts. 9 volts. 9 volts. 9 volts. 481 miliamperes está entrando na lâmpada, 9 volts no terminal esquerdo, 0 volts no terminal direito. Se eu desligo a de cima e ligo a do meio, a mesma coisa, 9. 9. 9. Do lado esquerdo da lâmpada. 9. Do lado direito. 0. Apaga do meio. Liga a de baixo. Lado esquerdo. 9. Lado direito. Lado direito. 0. Conclusão que a gente tira quando todos estão em série. A tensão ou diferença de potencial é igual para todos. Portanto, a diferença de potencial, ela é igual para todos. Vamos voltar aqui e fecharmos, né, a nossa aula de hoje com esse elemento aqui em paralelo. Veja, liguei a primeira. Não tem problema nenhum. A lâmpada está acesa, está funcionando, não temos problema. Vou ligar a primeira junto com a segunda.
Então, vamos lá. Se eu ligo a primeira, perdão, vou desligar a terceira, liguei a primeira, normal, sem problema nenhum. Quanto é que nós temos aqui, ó? 481 miliamperes. Vamos desligar a primeira. Vamos ligar a segunda. Como a lâmpada é igual, o que eu vou ter é a mesma coisa. 481 miliamperes. Então, não tem problema nenhum. No fusível está passando 481 miliamperes. Se eu desligo a segunda e eu ligo a primeira, é a mesma história. 481 miliamperes também passa no fusível 481 miliamperes. Vou desligar a primeira e agora vou ligar a terceira. Vai dar a mesma coisa. 481 miliamperes, tá? 481 miliamperes. Vejamos o que é que vai acontecer se eu ligar mais uma lâmpada. Eu liguei duas lâmpadas, a primeira e a terceira. Na primeira, 481 miliamperes. Na terceira, 481 miliamperes. No fusível, vamos ver no fusível, 962 miliamperes. Portanto, se eu agora venho aqui, seleciono meus elementos, copio, e foi bom no meu resuminho, e eu colo ele aqui, o que é que nós percebemos? Que, olha lá, temos duas lâmpadas ligadas, ou seja, acesas. Portanto, todas as lâmpadas não estão ligadas, não são todas que estão ligadas. Portanto, vamos diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Beleza. Então, temos duas lâmpadas acesas. Aqui, todas as lâmpadas apagadas. Mas a tensão, a diferença de potencial é igual para todos.
Quem se soma agora é a corrente. Portanto, notamos que a corrente aumenta, porque eu faço uma soma das correntes. Portanto, neste caso que nós estamos vendo aqui, nós temos duas lâmpadas acesas. A diferença de potencial é igual para todos. Portanto, notamos que a corrente aumenta. Logo, cuidado. Logo, cuidado. Por quê que a gente deve tomar cuidado agora? Eu vou ligar a terceira lâmpada. Não se esqueça que quando eu liguei a lâmpada do meio, os 9 volts, 481 miliamperes, na saída 0 volts, 481 miliamperes. Então, eu estava com a primeira e com a terceira ligada. Estava aqui passando 962 miliamperes. Se eu ligar a terceira, essa corrente tranquilamente vai passar de 1 ampere. Vamos ver o que acontece quando eu ligar a terceira, a lâmpada do meio. Olha o que aconteceu, tá? Eu vou desligar, eu vou ter que trocar este cara aqui, ó. Para eu trocar esse cara, eu pego o chamado crocodilo e vou retirá-lo. Olha a imagem que ele está me dando. Olha lá. Eu vou agora fazer um print da tela. Olha lá. E veja, o pico aqui estava ligado, né? Espera aí. Esse aqui estava ligado. Eu vou vir aqui, só por causa da foto, né? Eu vou vir aqui e olha o que é que ele está dizendo para mim. O pico de corrente que você teve foi de 1,44 amperes. O máximo é 1 ampere. Você quer que eu troque o componente danificado? Se eu disser sim, veja que eu ainda não alterei nada do circuito. Se eu disser sim, olha o que vai acontecer. Novamente, o fusível vai abrir. Portanto, o que eu quero agora é vir aqui e tirar aquela situação que eu tinha
vim trocar o meu fusível. Você quer trocar? Agora eu quero, porque eu já desliguei, e ele volta a funcionar normal. Só que eu tenho que tomar cuidado sempre. Quando os elementos estão em paralelo, porque, senão, qual é o cuidado? O cuidado é esse aqui, olha lá. Tá? É esta, né, a imagem que eu vou ter. Ou seja, o fusível abriu, ele deu a mensagem para mim e eu precisei trocar a minha lâmpada para que o problema não persistisse. Portanto, nesta aula de hoje, que está terminando agora, nós falamos com vocês sobre o circuito série. Resumindo, o nosso circuito série, a corrente é igual para todos. Nós tínhamos 10,4 miliamperes. O que eu tinha que fazer com as tensões era somar. As tensões eram divididas. Eu deveria somar. Nos elementos em paralelo, o que é que eu tinha? A tensão era igual para todos. Portanto, nós notávamos que a gente precisava somar as correntes. No circuito paralelo, somamos as correntes. Portanto, temos que tomar cuidado, senão nós teremos, né, problemas de muita corrente e o nosso circuito pode ser que eu fiz, né, sobre o que são os elementos em série e o que são os elementos em paralelo. Você vai ouvir, você vai ver o professor Paulo falar sobre os dispositivos, né, de instalações. Eu também vou falar de dispositivos de instalações. E essa ideia do elemento em série, tanto ele aciona uma lâmpada ou aciona outra lâmpada, ou aciona outro elemento, ou esse elemento fusível em série também serve para proteção. Então, elementos em série são elementos de acionamento.
são elementos de proteção. Elementos em paralelo são elementos de funcionamento. Estão na mesma tensão. Cada um consome uma corrente. Portanto, nas nossas aulas futuras, vocês vão ouvir muito, né, a gente falar sobre isso. Já são aqui 9h33. Vocês já estão aí liberados. Aí a gente só pede para você, ao sair, aperte no botão vermelho, porque você vai registrar a hora da tua saída. Obrigado aí pela presença e até terça-feira que vem. Bom dia para